que Desidério não desejava permanecer estranho para ela e queria usufruir dos direitos adquiridos algumas horas atrás, passava em sua mente e finalmente extravasou numa exclamação: você é um patife. Você não está cumprindo a sua palavra. Desidério aproximou-se dela e disse com voz baixa e surda. Mais tarde ela percebeu que isto era sinal de máxima irritação. Vamos nos entender. Não quero deixá-la sem saber das minhas intenções. Eu nunca vou desempenhar nesta casa o papel ridículo de inquilino. É preciso ser alguém tão inexperiente na vida como você, para imaginar um plano tão idiota e ainda contar com a palavra concedida sob ameaça. Um homem honesto é escravo de sua palavra, não importa o motivo que o levou a dá-la e, principalmente, num casamento como o nosso onde o casal se une só para manter as aparências, contestou Dagmara, com um olhar flamejante. Imagino que seja suficiente eu ter sacrificado a própria liberdade e futuro para salvar você e uma mulher devassa. Não quero pertencer a um homem que, a partir deste instante, não consigo nem respeitar. E se você não sair imediatamente deste quarto para sempre eu me vingarei. Tente. Mas chega de palavras de baixo calão, riu secamente Desidério. Bem, quanto à sua intenção de expor-me ao ridículo diante das pessoas, desista desde já. Quero viver como um bom cristão com a minha esposa e não desejo dar motivos para novos mexericos e calúnias. Portanto, deixe de criancice e vamos tentar ser amigos. Desidério aproximou-se dela rapidamente e quis abraçá-la, mas ela recuou, encostando-se na escrivaninha. Você é o merecido filho de sua mãe, e o roubo está em seu sangue, disse ela, com voz entrecortada e baixa. Mas, já que você não cumpre a própria palavra, de nunca se impor a uma mulher que rejeita o seu amor, então talvez concorde em vender-me a minha liberdade? O que quer dizer com isso? Perguntou Desidério, exaltado. Dagmar abriu rapidamente a gaveta da mesa e retirou alguns papéis. Estas são cópias de documentos, cujos originais estão guardados em lugar seguro. Estes papéis provam claramente que sua mãe cometeu um crime contra mim. Eu estou disposta a destruí-los se você garantir, desta vez formalmente, a minha independência pessoal. Sem uma palavra, o barão arrancou os papéis de sua mão e, à medida que lia, uma palidez mortal se espalhava pelo seu rosto e, por um instante, ele baqueou e encostou-se na poltrona. Então, pelo preço do seu silêncio, você quer fechar esta porta para mim? Perguntou ele, após pensar um pouco. Sim. O segredo deste roubo jamais sairá destas paredes. Então, saiba que eu rejeito esta proposta. Aproveite o seu pleno direito e exija a sua fortuna. Já que eu não sou cúmplice do crime, o caso nada tem a ver comigo. Mas, como? Você quer que sua mãe seja levada ao banco dos réus? Murmurou Dagmara, olhando com horror no rosto vermelho de Desidério, em cujo olhar acendeu-se uma maldosa chama. Sim, quero, continuou ele, em voz baixa. Saiba de uma vez por todas que não vou me intimidar. Aqui ou embaixo, onde quiser, mas nossos quartos não estarão separados. Se você desonrar, será o nome do seu marido e não de um fantoche. Capítulo 13. Passou-se uma semana do casamento de Dagmar e a jovem vivia num pesadelo. Perdida na nova situação e sentindo-se ofendida em todos os seus sentimentos, já não sabia o que fazer. Desidério, conhecendo bem o caráter da esposa, apostou tudo na carta e ganhou a partida. Ele arrumou os aposentos do casal no andar de cima e, em relação à esposa, adotou um tom amável, educado e contido. Isto dava à sua vida familiar uma aparência de total harmonia e somente em certas ocasiões fazia Dagmara sentir a sua presença, mostrando que ela possuía um senhor. E ela, repentinamente, foi obrigada a manter uma luta domiciliar com um inimigo esperto, corajoso, armado com a experiência de vida devassa e dotado de um caráter persistente e maldoso. Desde os primeiros dias, ele implantou firmemente o seu poder, que esmagava e destruía a Dagmara. Ela tornou-se calada sob o frio e cruel olhar do seu feitor, cuja boa aparência e palavras de carinho escondiam garras que dilaceravam a sua alma. Dagmara, entretanto, tinha um caráter por demais enérgico e orgulhoso para não oferecer resistência. Ela ainda não sabia como se livrar do poder ao qual se submeteu voluntariamente, pois, para cada plano que nascia em sua cabeça, aparecia a mesma assustadora hidra de 100 cabeças, o escândalo público, calúnias e condenação geral, que sem dúvida esperavam. Seu marido sempre encontraria boas almas prontas a justificá-lo, boas damas prontas a consolá-lo e amigos, seus semelhantes, para distraí-lo, enquanto que ela estaria sozinha contra a matilha de caluniadores. Por fim,
Compreendeu que era preciso paciência e olhar em volta para aprender a lutar, defender-se e revidar golpes com golpes. Quando Dina visitou, notou imediatamente que o plano de vida imaginado por Dagmara não se realizou. Ela riu, sem nenhum escrúpulo, da desgraça da jovem, mas foi generosa em bons conselhos. Ao mesmo tempo, aproveitando a franqueza espiritual de Dagmara, obrigou-a a falar de Hegel e soube, com surpresa, que ele já fora noivo dela e que, furioso com a suposta traição, escreveu-lhe uma carta ofensiva. Como ele poderia pensar que eu, por simples vaidade, preferi Valenrod? Dina, quando chegar a vê-lo, explique-lhe como foi injusto comigo, observou Dagmara, com lágrimas nos olhos. Mas é claro. Esteja tranquila, eu vou explicar tudo, respondeu Dina distraidamente. A notícia dessa separação despertou em Dina um certo ciúme, mas também deixou-a muito satisfeita. O despeitado Lothar seria uma presa fácil e ela decidiu possuí-lo a qualquer custo. Passaram-se alguns meses. Dagmara levava uma vida extremamente enclausurada e raramente saía de casa, pois não queria ver ninguém. A inesperada notícia de que Saint André largou o serviço militar e viajou para a Índia aumentou ainda mais a sua tristeza. Dagmara não se encontrou com a baronesa Valenrod, porque esta inicialmente adoeceu e, depois, evitava sistematicamente encontros com a nora. Desidério visitava a mãe, mas Dagmara não sabia quais eram as suas relações e se ele a informou dos papéis comprometedores que sua esposa guardava. E, na verdade, ela nem sabia como seu marido passava o tempo, pois Desidério não achava necessário informá-la sobre isto. Ela somente notava que o barão voltava para casa frequentemente irado, irritado e com um ar de preocupação. Por isso Dagmara ficou muito surpresa quando, de repente, Desidério contou-lhe que pediu demissão e, no dia seguinte, apareceu vestido à paisana. Ela, todavia, estava por demais triste e indiferente para dar a isso maior importância. Já, na casa da mãe, o barão teve de suportar uma cena terrível. Ao saber que Desidério desistiu da brilhante carreira, do uniforme e da posição de destaque na corte, a baronesa ficou fora de si, cobrindo o filho de palavrões e acusações. O barão esperou passar o primeiro estouro e depois declarou friamente que não podia mais viver com dinheiro roubado, ainda que tivesse sido roubado para ele. Em seguida, contou os detalhes do roubo, enumerando todos os documentos que Dagmara possuía e com os quais sempre poderia abrir um processo. Esta crise moral, aliás, não foi o único motivo que o levou a abandonar a carreira. A situação do barão perante o duque tornou-se difícil e periclitante. Desde a aventura noturna que decidiu a sorte de Dagmara, Franz Erik expressou por diversas vezes o seu ódio por Desidério, na forma de palavras ríspidas em público e ofensas premeditadas. Percebendo que, cedo ou tarde, teria de sair daquela situação insuportável, o barão decidiu-se, assegurando para si um cargo de inspetor numa grande siderúrgica de fabricação de equipamento militar, pediu demissão. O cargo era muito bem remunerado e dava-lhe uma independência definitiva da ajuda da mãe, abrindo um vasto campo para suas gastanças. E tanto para a esposa, quanto para a mãe, Desidério explicou a demissão, alegando não poder mais viver com dinheiro roubado. Ao saber que o crime fora descoberto e que a sua fortuna e até a liberdade dependiam da vontade da nora, a baronesa Helena desmaiou e ficou de cama por alguns dias. O seu ódio por Dagmara cresceu ainda mais, e ela jurou fazer de tudo para criar todo tipo de discórdia entre o casal e até separá-los. Mas, por mais que Dagmara permanecesse apática e indiferente, a vida de casada criava uma ligação demasiadamente forte para que não percebesse, com tristeza, a estranha mudança que se processou em alguns meses na vida e costumes de Desidério. O novo ambiente, no qual foi parar, teve uma influência fatídica sobre ele. Seus colegas na diretoria não pareciam os aristocráticos janotas da Guarda Real, e eram de um ambiente diferente, com preferências pequeno-burguesas e frequentadores de casas noturnas suspeitas que proliferavam nos arredores da capital. Desidério antigamente evitava tais lugares, temendo manchar seu uniforme e atrair a atenção geral. Mas, vestido à paisana em trajes parecidos com dominó de baile de máscaras, ninguém reconheceria nele um ex-oficial. A vida de Dagmara tornou-se cada vez mais solitária e monótona. Ela evitava voluntariamente as recepções na corte, limitando-se a casos extremamente necessários, e seu marido não a levava ao ambiente que agora frequentava. Além disso, todas as novidades, tanto as aristocráticas, como as do mundo de negócios, chegavam-lhe através de Dina. Esta participava de ambas as esferas e comunicava à amiga todas as fofocas e intrigas que aconteciam além das paredes de sua pacífica vila. Depois de um difícil e triste inverno, chegou finalmente a brilhante e alegre primavera.
O despertar da natureza, entretanto, não teve em Dagmar o efeito dos anos passados, ela esfriou até para os passeios a cavalo, de que tanto gostava. Por dias inteiros ficava sentada junto à janela aberta do seu boudoir, sombria e indiferente. Ah! Estranha doença de que sofria antes de casar e que já não a incomodava havia alguns meses, voltou com novas forças. Sua cabeça queimava de febre, o pulso disparava e uma sensação de perigo torturava o seu coração, o mínimo ruído de fora fazia-a estremecer. Esse mal-estar aumentava à medida que as escapadas de Desidério tornavam-se mais frequentes e prolongadas. Enquanto isso, só a simples presença do marido já a aliviava, parecia que provinha dele uma corrente de vida e calor que a aliviavam. A jovem mulher percebia esta força misteriosa, mas não conseguia explicá-la. Não dá para acreditar que isto seja amor. Se tal sentimento existisse, como poderia ele resistir a tantas ofensas e ao imperdoável comportamento de Desidério? Pensava ela com raiva e desespero. Certa vez, após o almoço, Dagmar sentou-se como de costume junto à janela aberta, triste e nervosa, quando, de repente, chegou Diná. "Você está só?" perguntou ela, beijando a amiga. "Como sempre." "Acho que você já deveria saber disso", respondeu Dagmar, com irritação e amargura. "E sabe onde ele está?" "Não, não sei. Ele saiu pela manhã, levando consigo a sua armadura, e não tenho a menor ideia por onde ele anda. Talvez, você que sabe tudo sobre as diversões de Brankenburg, pudesse me dizer." Dina jogou-se contra o espaldar da poltrona e soltou uma gargalhada. "Então você batizou o fraque de armadura? Isto é engraçadíssimo." "Bem, não posso dizer com certeza onde ele está exatamente, com toda aquela armadura, combatendo os filisteus ou filisteias. Mas, desconfio que a maior parte das noites ele passa no Templo das Artes." "Que Templo das Artes? Nunca ouvi falar disso." "E daí? E o que você sabe sobre estes assuntos?" "O templo foi construído numa casa noturna fora da capital, chamada Monte da Trindade." "Que nome estranho!" "Ele se originou porque lá, no centro de uma sala, existe um monumento de mármore representando abraçados Baco, Vênus e Terpsícore. Naquele local se reúne a mais fechada sociedade e não se admitem estranhos, somente os membros comprovados têm o direito de introduzir neófitos. Como o templo de Jano de outrora, também este possui duas faces, uma está voltada aos profanos e tem uma fisionomia honesta e pacífica a serviço de Terpsícore, Melpomene e outras musas. A outra face aparece somente com a saída dos profanos, quando entram em cena Baco e Vênus. Dizem que os integrantes do círculo íntimo sofrem de terrível sede, após saciá-la, seguem a indicação bíblica, agindo de forma que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Como a mão direita subentendem-se as pessoas incomodas que se chamam maridos ou esposas e que devem ficar em casa para não constranger as mãos esquerdas, quando Vênus se diverte, unindo-os na sorte." "Meu Deus! Que indecência!" exclamou Dagmar, com repugnância. "Não seja boba. As mulheres devem meter o nariz em todos os lugares e saber o que faz o marido. Aliás, cheguei aqui para levar você comigo. Vamos passear pelo jardim de um restaurante famoso, onde eu espero mostrar-lhe algumas coisas muito interessantes." "Não, deixe-me em paz. O que eu iria fazer em tal cabaré e o que pensarão as pessoas vendo-me ali? Nada de preconceitos. Vista um chapéu escuro e um véu espesso, e ninguém reconhecerá numa dama discreta a bondosa baronesa Wallenrod." Dagmar finalmente cedeu à insistência da amiga. A timidez e a curiosidade ainda lutavam dentro dela quando, apoiada no braço da amiga, ambas entraram num jardim cheio de gente, acompanhadas de um jovem engenheiro junto à senhora Rambash. Realmente, no meio desse burburinho de pessoas, ruído de vozes e música, ninguém prestou atenção a duas damas discretamente vestidas e cujos rostos estavam ocultos por espesso véu. Mesmo assim, Dagmar tremia e parecia-lhe que todos a observavam. Finalmente, chegaram ao restaurante, cujo amplo terraço estava lotado de mesinhas postas e cheio de gente. "Veja!" disse Diná, parando à sombra das árvores. "Ali! Ali! A terceira mesa à esquerda. Lá está o seu senhor, bem acompanhado." Na mesa indicada, estavam sentados dois homens na companhia de duas damas de aparência duvidosa. O paletó de Desidério estava desabotoado e o chapéu deslocado para a nuca. Ele conversava alegremente, ria alto e aparentemente havia bebido muito,
pois estava pálido e seu olhar tinha uma expressão descarada e animal que Dagmara nunca tinha observado nele. Vamos sair daqui. Para mim, chega, murmurou Dagmara, puxando a amiga. Vamos, vamos. Mas não se preocupe. Veja, será que dá para ter ciúmes de mulheres daquele tipo? Dagmara nada respondeu e elas voltaram em silêncio para a casa. Dagmar ordenou que servissem o chá em seu gabinete e tentou conversar sobre outras coisas, mas a palidez do rosto e o tremor das mãos mostravam o seu nervosismo. Ouça, eu simplesmente estou com pena de você, disse Dinah, quando elas ficaram a sós. Será que precisa ficar assim irritada com a revelação de um fato que o simples bom senso já deveria tê-la convencido? Não me diga que você acreditava seriamente que a constante ausência do seu marido era provocada exclusivamente pelo serviço, sem nenhuma outra causa mais picante? Se for assim, então você é muito ingênua. Aprenda de uma vez por todas a realidade da vida e pare de ver as pessoas através de lentes róseas, fabricadas pela sua imaginação. Só mesmo entre estas paredes e no mundo de magia e ideais que a cercam, ainda vivem heróis de romances. Já os nossos heróis deste fim de século são quase todos do mesmo tipo e confessam o mesmo credo: não há Deus, não há dor de consciência e devese obter de qualquer jeito cada vez mais ouro e prazeres. Nisto se resume o seu ideal de vida. Meu Deus! Ele estava com uma aparência horrível, murmurou Dagmara. Que aparência? A aparência de um bêbado e mais nada, e você fica desesperada com isso. É claro que Valenrod ficaria furioso se soubesse que você o viu nessa situação de descalabro moral. Os homens não gostam de aparecer desse jeito diante das esposas. Mas, você ficar irritada assim, é fazer muito barulho por nada. Repito, não se deve ter ciúmes daquelas criaturas. Elas também precisam viver. Em todos os tempos, minha querida, lado a lado com as matronas benfeitoras, existiram as bacantes, que até eram preferidas, pois cultuavam o vício e apelavam para as mais baixas paixões. Então deixe este ar de tristeza e vamos falar de roupas. Por pior que seja a desgraça, é preciso sempre estar bem vestida. Dagmara sorriu e tentou manter a alegre conversa da amiga, mas esta, percebendo o grande esforço que isto lhe custava, acabou indo logo para casa. Quando se viu sozinha, Dagmara voltou a ficar preocupada. Pensamentos tristes zumbiam em sua cabeça e seu coração encheu-se de um sombrio desespero, ao pensar na vida insuportável e na situação sem saída. Mas seria realmente uma situação sem saída? Febrilmente ela montava e novamente descartava 1000 projetos. Em alguns, ela queria livrar-se do marido, em outros, vingar-se dele. Será que ela era pior do que aquelas vadias que Desidério preferia? Cansada de tanto pensar, tentou distrair-se lendo algum livro. Mas sentiu-se incapaz de uma leitura séria, e foi ao gabinete do marido para escolher algum novo livro de romances que lotavam a biblioteca dele. Procurando as chaves da estante de livros, que normalmente ficava sobre a mesa, ela enganchou por acaso o bordado do vestido na caixa sobre a mesa e esta caiu ao chão. Com a queda, a tampa da caixa abriu-se e o seu conteúdo espalhou-se. Dagmara curvou-se, com profunda repugnância, começou a juntar os objetos para recolocá-los na caixa. Havia entre eles maços de bilhetes perfumados, fotografias de mulheres com rostos suspeitos e poses audaciosas, fitas de cabelo, luvas dos mais diversos tamanhos, uma meia de seda e até sapatos, de tamanho respeitável, de alguma dançarina. Mas qual não foi a surpresa de Dagmara quando viu? Entre aquele monte de troféus de conquistas fáceis, um grande envelope sobrescrito com a caligrafia solta e característica de Dettingen. Com profundo respeito, que sempre lhe provocava qualquer lembrança do falecido, Dagmara pegou o envelope, aproximou-o da luz da vela, e estremeceu. A carta estava endereçada a Desidério. O que teria escrito a ele o velho sábio? Colocando rapidamente a caixa sobre a mesa, ela examinou o envelope. Estava rasgado, dentro dele havia uma grande folha de papel e a data indicava que a carta fora escrita somente 2 semanas antes da morte de Dettingen. Ela ficou curiosíssima. A carta, abandonada entre as lembranças de amores e orgias, não poderia conter qualquer segredo. Sem vacilar um instante, abriu-a. Mas, à medida que lia, foi empalidecendo e um suor frio cobriu sua testa. Os olhos bem abertos fixaram-se nas linhas que revelavam o segredo dos laços que aprendi, em a Desidério. Somente agora ela compreendeu que fora sacrificada sobre o altar da ciência. Fora transformada em escrava pela transfusão, por algum método incompreensível, do seu fluido vital para o organismo moribundo do homem que atualmente a tratava como um ser inútil e descartável.
Agora ela entendia a duplicidade dos seus sentimentos, oscilando eternamente entre a indignação e a atração. Nenhum orgulho ou força de vontade poderia livrá-la da terrível força que reivindicava os seus direitos e que criou aquelas circunstâncias estranhas para juntá-los. E Desidério sabia que ela lhe pertencia, como um objeto inanimado, como um átomo dependente seu sopro. Um surdo suspiro escapou do peito de Dagmara. A consciência de que fora Dettingen, seu mais querido e venerado ideal, pelo qual ela sacrificaria a própria vida e a quem confiou-se sem restrições, justamente ele, feriu-a mais profundamente do que um punhal. Sem qualquer misericórdia e com fanatismo científico, que não admite direitos do indivíduo e não conhece compaixão, sacrificou-a para a sua ciência secreta. As palavras da carta fatal dançavam diante do seu olhar embaçado e o coração contraía-se como se ferido por um ferro em brasa. Dagmara repetia automaticamente as últimas linhas da carta de Dettingen: a responsabilidade será do Senhor, se este ato de alta magia que lhe salvou a vida, algum dia transformar-se em ato diabólico. Cambaleando, Dagmara deu inconscientemente alguns passos, e sentindo-se repentinamente tonta, desabou no tapete. Os primeiros raios da manhã já começavam a penetrar nas janelas do gabinete quando, no quarto contíguo, ouviram-se finalmente os passos pesados de Desidério. Cansado do excesso de prazeres da noite passada alegremente, ele entrou no gabinete escuro com cuidado e respirando pesadamente. De repente, tropeçou em algo no chão. Desidério abaixou-se, reconhecendo Dagmara, estremeceu e ficou sóbrio instantaneamente. Acendeu rapidamente a vela e viu a esposa desacordada no chão, segurando na mão uma folha de papel, que ele reconheceu imediatamente. Vociferando baixinho, ele tirou a carta da mão da esposa, colocou-a no próprio bolso, levantou a mulher e levou-a ao dormitório. Um sentimento de compaixão e arrependimento despertaram de repente no seu coração e Desidério aplicou o tratamento que Dettingen havia receitado para situações como aquela. Ele friccionou suas têmporas e mãos e colocou os lábios quentes sobre o local do coração, cujas batidas mal se percebiam. E logo a poderosa influência da respiração animal fez-se notar. As batidas do coração ficaram mais nítidas, a face recuperou o tom rosa e os braços e pernas perderam a rigidez. Dagmara abriu os olhos mais, encontrando o olhar do marido, fechou-os novamente. Como se sente, querida? O que aconteceu? Perguntou carinhosamente Desidério. Senti-me tonta e desmaiei, mas agora estou bem melhor, murmurou ela com dificuldade. Dagmara não queria revelar o verdadeiro motivo do seu desmaio e Desidério preferiu também não tocar naquela questão periclitante. Graças a Deus! Se soubesse como fiquei assustado ao encontrá-la assim desmaiada. Agora, beba um pouco de vinho. E, com estas palavras, ele serviu-a de um cálice de vinho. Assim que ela tomou alguns goles, ele acrescentou: durma, querida. Isto irá acalmá-la e revigorá-la. Ele beijou carinhosamente Dagmara e deitou-se. Minutos após, sua respiração pesada indicava que ele havia adormecido. Dagmara estremeceu do beijo do marido, do contato dos seus lábios que beijavam outra mulher, a escolhida, com a qual ele passava dias e noites. Nunca antes ela havia sentido uma tempestade tão forte como a que se desencadeava em seu íntimo. Ao sofrimento quase físico do orgulho ferido, juntou-se a indignação do estupro científico de que ela fora vítima. Que motivos levaram Dettingen a sacrificar ao primeiro desconhecido justamente ela, que ele dizia amar? E tinha tantos remédios maravilhosos. E quem era Desidério para Dettingen? Um desconhecido qualquer. Ah, não. Preciso ler aquela carta com mais atenção. Talvez contenha algumas indicações que ela não percebeu no momento, devido à grande emoção da revelação. Dagmara levantou-se, vestiu o penhoar e começou a procurar a carta. Vendo-a aparecendo do bolso da jaqueta de Desidério, ela imediatamente pegou-a e levou-a ao seu boudoir. Lá, à luz do dia e com concentrada atenção e olhar atento, leu ponto e releu a estranha missiva, a sua sentença. Não havia mais dúvidas, a ciência a que Dettingen servia era uma divindade cruel, que não admitia compaixão nem perdão no que tange ao cumprimento da lei da iniciação. Para o triunfo dessa ciência secreta foi necessário manter a vida daquele esbanjador, e ela foi sacrificada. Ela, que gostava desta ciência, que colocou nela esperança e fé e cegamente estendeu as mãos para serem amarradas. Ah, com que crueldade Dettingen obrigou-a a pagar por seu pão e tutela. Mas, não estaria ela cega de boa vontade? Como não enxergava os exemplos tanto do passado, como do presente? Não seria ela uma vítima da ciência secreta,
Como a pitonisa de Delfos que o sacerdote torturador fazia sentar no tripé enquanto os estertores reviravam a infeliz, ele arrancava delas premonições sobre a morte ou triunfo de pessoas que vinham consultar o oráculo. Com que direito eles usavam a energia vital delas para satisfazer a curiosidade de terceiros? E os pobres sonâmbulos publicamente mostrados por hipnotizadores que abusam indiscriminadamente de suas forças e os rebaixam ao nível de objetos insensíveis e inanimados, somente para a diversão e curiosidade da turba. Com ar sombrio, e senho franzido, Dagmara debruçou-se sobre a mesa e pôs as mãos na cabeça. Naquele instante, ela sentia desmoronar um mundo inteiro de objetivos e crenças e toda aquela harmonia pura que a sustentava. Onde está a verdade? Onde está o Pai Celestial que permite abusarem de seus filhos? Murmurava ela com lábios trêmulos. Será que somos apenas um conjunto de átomos racionais que servem somente de matéria-prima para uma terrível máquina que estraçalha, tritura e envia esta massa sangrenta para uma distante e desconhecida perfeição? Ela levantou-se e começou a andar pelo quarto. Lembrou-se então do sonho profético e da inscrição na entrada do templo da ciência: não existe retorno para quem entrar por esta porta. Naquele instante, olhou para o grande retrato de Dettingen, e lhe pareceu que os olhos claros e pacíficos do falecido olhavam-na com expressão de zombaria e cruel satisfação. Ela chamou o criado e ordenou-lhe tirar o retrato da parede e levá-lo ao laboratório. Depois, retirou da escrivaninha e das caixas todos os outros retratos e objetos ligados à memória do pai adotivo e levou-os ao santuário, cuja porta trancou à chave, decidida a nunca mais entrar lá. Durante o seu desjejum, apareceu Desidério, olhando desconfiado o rosto frio e calmo da esposa, que, como de hábito, serviu-lhe café e ofereceu um pedaço de carne fria. Você me assustou ontem à noite. Como está se sentindo? Perguntou, beijando a mão de Dagmara. Aquilo foi um mal passageiro. Exagerei um pouco nas experiências ocultas e lamento tê-lo incomodado, respondeu ela, com indiferença. Depois a conversa passou para outros assuntos. Ambos sabiam do malfadado segredo que os unia, mas preferiram não falar sobre isso. Por alguns dias o barão pareceu redimir-se, passou mais tempo em casa, tentou divertir a esposa e lia-lhe livros. Mas as constantes cartas e convites começaram novamente a atraí-lo para fora de casa e, aos poucos, ele voltou ao antigo modo de vida. E mais uma vez, ele caiu de cabeça no redemoinho da vadiagem insana que destruíam seu corpo e alma. No fim do outono, Desidério, alegando necessidade de tratamento médico, saiu para uma viagem de 2 meses. Dagmar ouviu distraidamente as explicações do marido, convencida de que ele estava mentindo. Além do mais, a sua indiferença e desprezo por ele aumentavam a cada dia. Passado mais de 1 mês de viagem do barão, Dagmara não recebeu dele nenhuma notícia e sofria, acumulando dentro de si nuvens de maus pensamentos, mesmo acostumada a tais faltas de consideração do marido, que demonstrava abertamente que ela não tinha a menor importância para ele. E foi com este estado de espírito que ela recebeu a visita de Dina, que parecia muito animada e um pouco preocupada. Tem notícias do seu marido? Sabe por onde ele anda? Estas foram as primeiras palavras de Dina. Não sei e nem estou interessada nisso, respondeu Dagmara, ficando taciturna. Pare com esta raiva. Tenho um plano para dar uma lição em seu querido Desidério. Se me prometer ficar calma, então venha tomar uma xícara de café lá em casa amanhã e terá uma bela surpresa. Apesar de tudo, a curiosidade preocupada e doentia incitou Dagmara a aceitar o convite da amiga, mesmo que, inicialmente, pensasse em recusar. No dia seguinte, na hora combinada, ela chegou à casa de Dina, onde encontrou um grande grupo de pessoas. Um pouco mais tarde, apareceu um rapaz muito esbelto, que Dina apresentou como engenheiro Zelten. Dagmara surpreendeu-se com a atitude de Dina que, ao apresentá-la ao engenheiro, murmurou tão rápido e incompreensivelmente seu sobrenome que o recém-chegado certamente não entendeu direito. Aliás, a anfitriã nem lhe deu tempo para comentários, ela falava e ria sem parar, dirigindo-se preferencialmente ao Sr. Zelten, que receberá um cargo na fábrica dirigida pelo seu marido e chegará somente havia alguns dias a Frankenburg. Sem se fazer de rogado, o engenheiro contou que aquela nomeação foi para ele uma agradável surpresa, apesar de ter reduzido seu período de férias, que passava na praia perto da casa dos seus pais. A sua praia recebe muitos visitantes ou só é frequentada por moradores locais? Perguntou Diná, com a maior inocência, e servindo uma xícara de café ao convidado. É um lugar adorável. A nossa pequena cidade ainda não fica superlotada com a afluência de turistas e banhistas, mas, mesmo assim,
recebe anualmente um público muito selecionado que lá encontra paz e diversão, para passar prazerosamente algumas semanas. Verdade? Podem acreditar. Eu, por exemplo, conheci recentemente um casal muito simpático, o barão Desidério Valenrod e sua esposa. Fiquei muito feliz em conhecê-los, pois soube que o barão também reside em Frankenburgo. E por isso, não deixarei de, no mais curto prazo, levar os meus respeitos à baronesa e seu marido. Enquanto falava, os presentes começaram a se entreolhar e os seus rostos refletiam um nítido embaraço. Dagmar enrubesceu, enquanto Dina continuava sorrindo. Lançando um olhar malicioso aos presentes, ela observou alegremente: o senhor nos conta algo totalmente inesperado. Nós nem desconfiávamos que o barão pertencia à seita Mormon e sempre o considerávamos como um simples cristão. O barão Valenrod é Mormon? Não estou entendendo, disse o rapaz, intrigado. Mas como poderia ser diferente? Eis aqui, em pessoa, a própria baronesa Dagmar Valenrod, a única legítima esposa do barão Desidério. Já que todos nós, aqui presentes, estivemos no seu casamento, então podemos presumir que a dama que o senhor encontrou junto com o barão só pode ser a sua esposa Mormon. Foi impossível descrever o embaraço do jovem engenheiro. Bastou-lhe ver os rostos confusos dos outros convidados, para entender imediatamente o grande equívoco que cometeu. Ficando vermelho feito pimentão, ele murmurou uma mistura de desculpas e conjecturas de que certamente havia se enganado e tomou por esposa a irmã ou prima do barão, ou aquele era um outro Valenrod. O desespero do infeliz contador de histórias foi tão engraçado e triste que até Dagmar sentiu pena dele e apressou-se em dar outro rumo à conversa. Todos respiraram aliviados e a festa continuou. Mas o pobre engenheiro não conseguia se recompor e, alegando problemas de serviço, despediu-se rapidamente. Os outros convidados seguiram seu exemplo, provavelmente, com pressa para rir desse periclitante acontecimento e aproveitar para espalhá-lo pela cidade. Dagmara também resolveu ir para casa. Apesar da sua calma aparente, ela fervia por dentro. E não era ciúme, por mais legítimo que isso fosse, fervia a indignação e raiva do patife moral que ousou ofendê-la, usando seu bom nome para acobertar uma vadia qualquer. Após 3 semanas, quando Desidério voltou, Dagmara já havia recuperado todo o seu sangue frio e recebeu o marido com a delicadeza de costume, sem perguntar onde esteve, e nem o que fez. E a vida prosseguiu da mesma forma, com Desidério como sempre divertindo-se longe do lar, enquanto Dagmara continuava na monotonia e solidão. Perto do ano novo, aos problemas já existentes veio somar-se mais um. Ela percebeu que estava grávida e, com a sua disposição de espírito, um filho parecia-lhe mais uma carga insuportável. Desidério recebeu a novidade com aparente satisfação, mas não mudou em nada o seu modo de vida, deixando a esposa doente e irritada sozinha com as suas ideias perigosas. No fim de maio, Desidério informou, feliz, a esposa que a empresa enviaria alguns funcionários a Paris para visitar uma exposição industrial e estudar diversos aperfeiçoamentos na fabricação de armas. A antecipação dos prazeres que o esperavam em Paris transparecia nitidamente no rosto de Desidério, que, aparentemente, não sentia nenhum remorso por deixar a jovem esposa sozinha e inexperiente no estado em que se encontrava. Dagmara não disse uma única palavra, mas chorou amargamente quando ficou só. Ela, doente, estava sendo abandonada num dos momentos mais difíceis de sua vida, como um cachorro. De repente, uma nova ideia veio consolá-la naquele desespero. Vou para a casa do pastor. Lá onde cresci e onde todos me amam, e pelo menos, ficarei em paz. Se for a vontade do Senhor levar-me, então, pelo menos os meus últimos dias passarei cercada de cuidados e amor. Ela não contou a ninguém sobre este seu plano, que pensava em realizar assim que o marido viajasse. Finalmente, chegou o dia da partida e os cônjuges despedirão-se friamente. Desidério estava envolvido com os próprios preparativos, mas mesmo assim, recomendou à esposa cuidar-se e prometeu voltar para a época do nascimento. Dagmara permaneceu calada e, no mesmo dia, começou a preparar a sua viagem. No dia seguinte, ela visitou o tabelião Echembashi, sob sua orientação, redigiu um testamento. Em caso de morte, ela deixava todos os seus bens, inclusive o direito de receber os 200.000 marcos roubados pela baronesa, para uma instituição de caridade que deveria fundar um asilo de velhos e órfãos. Parte dos seus bens e o uso vitalício dos lucros de outros capitais ela deixava ao seu filho, na condição de que sua educação deveria ser realizada exclusivamente pelo pastor Heiger e sua esposa. A vila egípcia, com tudo que lá existisse, seria posta à venda. No dia seguinte, ela partiu.
A camareira Jenny, a única que sabia para onde ia Dagmara, deveria juntar os seus pertences e partir no trem seguinte. Cerca das 7 horas da noite, Dagmara desembarcou na pequena estação e uma carruagem de aluguel levou-a até a cidadezinha, que distava meia hora a pé do pastorado. Apesar da escuridão que se aproximava, do forte vento e nuvens ameaçando chover, Dagmara decidiu percorrer essa distância a pé. Seu coração disparou e lágrimas encheram-lhe os olhos quando se aproximou da casinha do pastor. Naquele instante, sentiu uma tontura e encostou-se a uma pequena coluna emaranhada por vinhedo selvagem. Os bons velhinhos nem desconfiavam que a sua pequena Dagmara estava tão próxima. O que diriam se vissem o desespero e a indignação que fervilhavam na alma de sua pupila? Dagmara puxou convulsivamente a campainha. Ouviu-se um arrastar de chinelos, o som do ferrolho se abrindo e à porta apareceu Brigitte, a velha criada do pastor, com uma vela na mão. Ela não reconheceu Dagmara e olhava-a desconfiada, mas quando aquela perguntou-lhe, emocionada, se ela esquecera completamente, a boa velhinha soltou um grito de alegria e deixou cair a vela. O barulho chamou a atenção da esposa do pastor, que saiu para ver o que estava acontecendo. Santo Deus! Vejam quem chegou! A nossa pequena Dagmara! Exclamou Brigitte. Sem dar tempo para a senhora Reguer se recuperar da surpresa, Dagmara correu para abraçá-la. Titia! Querida! Vim para cá à procura de amor e paz. Por favor, me aceite como antigamente, murmurou ela. Profundamente emocionada, a tia conduziu-a ao quarto vizinho que ela tão bem conhecia, onde brincava quando criança e onde tinha sonhos quando mocinha. Somente depois de a levar lá, a tia beijou-a carinhosamente. No mesmo instante, a porta do gabinete se abriu e apareceu o pastor, de robe solidel preto. Ele também abriu os braços em boas-vindas àquela que considerava sua própria filha e, depois, dando um passo para trás, começou a examiná-la. Como você mudou! Temo que voltou para cá com a alma doente, disse ele, após um momento de reflexão. Sim, tio Gotold. Ofendida, doente, sem fé nem esperança, vim para cá para morrer entre as pessoas que me amam, respondeu Dagmara, com os lábios tremendo. Mas a emoção foi demais para ela, deixou-se cair numa cadeira e perdeu os sentidos. Os velhos, assustados, correram para acudi-la, mas Dagmara logo abriu os olhos. Matilda, preocupada, ordenou que servissem chá. E ela própria foi preparar o quarto onde a recém-chegada outrora morava. Naquele momento, Dagmara conversava com o pastor, que entendeu rapidamente a situação geral, e quando a jovem quis contar-lhe os problemas de sua vida, a discórdia em seu espírito e a desintegração de sua fé, o bondoso velhinho disse: Vamos deixar esta conversa para depois, minha querida criança. Você está fatigada e precisa descansar. Daqui a alguns dias nós conversaremos sobre tudo isso. E o pastor tentou distraí-la, contando pequenas peripécias de sua vida modesta, sobre os lavradores conhecidos e sobre as mudanças que aconteceram por lá. Sua conversa realmente ajudou, pois os pensamentos de Dagmara tomaram outro rumo e seu espírito encheu-se de uma paz que não sentia havia muito tempo. Ao se despedir para dormir, o pastor colocou a mão sobre sua cabeça, como sempre costumava fazer, e disse com fervor: Vá dormir em paz. Que nosso Senhor Jesus Cristo lhe conceda a fé e a paz que você outrora possuía sob este humilde teto. Por instantes pareceu a Dagmara que ela voltará a ser aquela criança e que a profunda fé que soava na voz do velho ressuscitara parcialmente o sentimento que estava apagado dentro dela. Naquele lugar ainda consideravam Deus como Pai misericordioso e sentiam a sua proximidade. Havia muito tempo que Dagmara não dormia tão bem, como naquela noite, numa cama simples, com as cortinas de cretonner que a escondiam nos melhores anos de sua vida. Acordou mais alegre e calma, e depois, vestindo-se sozinha, sem ajuda da criada, desceu para o pequeno refeitório onde a cafeteira já fervia alegremente. Ela contou sobre suas aulas com Dettingen, a sua iniciação nas ciências ocultas e os fenômenos que testemunhou. Depois descreveu ao pastor a ação das desconhecidas mais terríveis forças da magia branca e negra, que aprendeu a controlar parcialmente. Entusiasmando-se cada vez, mais ela descreveu ao seu perplexo ouvinte a imagem do quadro do universo visível e invisível, onde interagem as forças ocultas nas plantas, animais e no homem esconde-se uma população especial, surpreendentemente confusa. A mente embaça e o coração dispara quando a pessoa atravessa a terrível passagem e, às cegas, anda por uma estreita trilha beirando o abismo criado pela nossa parca consciência. De cada lado do abismo, a pessoa vê seres que a chamam. Alguns são seres iluminados e puros, com a palma da vitória nas mãos,
que indicam o objetivo distante para onde conduz o aperfeiçoamento e onde nos espera a paz e o amor. Outros são monstros repugnantes e com garras afiadas, que horrorizam e ameaçam, mas falam num idioma que as pessoas entendem, o idioma do ódio e das paixões humanas. Digo que as pessoas entendem, pois a alma ferida anseia em pagar o mal com o mal, tenta conhecer o motivo das injustiças e dos sofrimentos que torturam os seres vivos em todos os mundos e em todas as esferas. Mas o triste lamento do sofrido espírito humano permanece sem resposta. E sobre este caos desordenado, paira Deus, como uma lei inicial que dirige o infinito criado por ele na base de imutáveis leis. Ele é perfeito, proclama o amor e a igualdade, anuncia a justiça, o bem e a bondade. Enquanto isso, aos seus pés estão caídas suas míseras criaturas, corroídas por todos os vícios, dilacerando um ao outro, e sempre o mais forte vence o mais fraco e o mal vence o justo. E as pessoas enlouquecidas clamam: quem és tu, indescritível e todo-poderoso ser que nos criou como somos? Será que não consegues ouvir a nossa luta, a nossa discórdia e desespero? Mas, como a esfinge continua calada, e o mistério permanece insolúvel, cada um começa a explicá-lo à sua própria maneira. Uns negam a existência do Ser Supremo, dizendo que tudo é fruto do acaso e seu fim é a destruição. Outros rezam, reverendam, batendo a cabeça no chão, erigem templos e oferecem sacrifícios na esperança de amenizar a suposta ira do terrível juiz que os castiga e tortura, implorando-lhe a sua bondade e misericórdia. Esta é a conclusão a que cheguei. E o que o senhor, titio, pode me dizer para dissuadir as minhas dúvidas, devolver-me aquela confiança na bondade divina que os fatos desmentem a cada instante? Dagmara calou-se, pois a emoção impediu-a de falar, e o pastor, lívido, ouvirá tudo em silêncio, com os dentes cerrados. As palavras de Dagmara perturbaram terrivelmente a sua simples e religiosa alma. Ah, Dettingen! O que você fez com a alma que lhe foi confiada? Como irá se justificar no dia do juízo? E você, minha filha, abrindo para mim esse terrível e invisível mundo, somente confirmou as palavras do Apocalipse, de que o livro da ciência deve ser fechado com 7 selos e que o ser humano deve evitar de penetrar com o seu olhar naquele abismo onde vive o dragão de língua flamejante e garras afiadas com as quais dilacera qualquer um que dele se aproxime. Você entrou pela porta que você mesma chama de terrível, viu os seres diabólicos, condenados por suas maldades a permanecer na escuridão do inferno, e a terra desapareceu sob seus pés. Você pergunta: o que é Deus? Oh, como deve estar embaraçada a sua alma, como deve estar a sua mente obscurecida com trechos da ciência proibida para fazer uma pergunta tão sacrílega. Você duvida da justiça divina porque ela não castiga o culpado como deveria fazer conforme o seu fraco entendimento humano? Você duvida da infinita misericórdia de Deus enquanto ele lhe envia provações? Oh, como o Salvador estava certo ao dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Dagmara, de repente, foi tomada por um amargo sentimento de indignação. Para que lhe servem estes lugares comuns, frases banais de um servidor da palavra que, cercando-se de uma fé restrita, imagina que está em relações amigáveis com Deus e se satisfaz com explicações que não aguentariam uma crítica mais séria? Quando a mentira vence, é uma provação, e quando o acaso evita alguma infelicidade do cotidiano, é graça de Deus. E este homem, com a sua fé cega, consegue encontrar em tudo a bondade e a justiça divina, apesar de todas as evidências em contrário. Mas existem algumas provações bastante estranhas e dificilmente explicáveis, exclamou Dagmara, entregando ao pastor a carta de Dettingen. Leia isto, tio Gotthold, e depois, se puder, explique-me se o que aconteceu comigo foi um ato divino ou artimanha diabólica. Com o coração disparado e sem acreditar nos próprios olhos, o pastor leu a estranha carta, que descrevia a operação mágica de transferência da energia vital e que parecia confirmar as convicções de Dagmara. Entende agora, titio, por que duvido de Deus, que permitiu tal injustiça e entregou-me como vítima a um homem que não me ama, me ofende, com o poder que lhe foi concedido, ainda me tortura. Mas, uma coisa que você não poderá entender é a duplicidade que me aflige. Se por um lado existe a indignação, desprezo e amor próprio ferido, por outro, esta escravidão física, que me obriga a desejar a presença do barão, porque necessito do maldito sopro de sua vitalidade, parece-me que fico sem ar, quando ele está longe, e começo a murchar. Heiger olhou com profunda piedade para o rosto desfigurado de Dagmar e seus olhos, que brilhavam febris. O velho pastor era uma pessoa com uma inteligência superior e, se por princípio, evitava penetrar no campo da ciência hermética, mesmo assim acreditava nas forças ocultas da natureza e na vida após a morte sob todas as formas.
O que ele soubera agora somente reforçou sua convicção de que não se deve abrir a cortina do invisível e usar as forças ocultas, cujo mecanismo deve permanecer em segredo. Por um instante, fez uma profunda e fervorosa oração, implorando ao Senhor inspirá-lo. Depois, pondo a mão sobre a cabeça de Dagmara, ele disse com devoção: minha mente fraca, educada na simples fé pela palavra do Evangelho, não encontra respostas para estas terríveis perguntas. Sempre evitei aprofundar-me no labirinto das ciências ocultas e pesquisar o que está escondido dos meus olhos. O que você me revelou somente me convence o quanto se deve ser forte para entrar ileso neste mundo invisível e que se deve estar completamente livre de quaisquer interesses materiais para utilizar as forças pesquisadas, sem fazer mau uso delas. Na minha opinião, o crime de Dettingen resume-se ao fato de ele ter colocado você numa luta para a qual não está preparada, por ser muito jovem e cheia de vida. E seu infeliz casamento com um homem cruel e devasso foi o último golpe que a empurrou ao abismo da indignação, dúvida e renúncia. Sem dúvida, o Senhor enviou-lhe uma severa provação, mas ele sabe de algo que nem o nosso coração constrangido e nem a nossa pobre mente conseguem entender. Renuncie ao seu conhecimento incompleto, apague dentro de si a impotente indignação, entregue-se totalmente ao Senhor, seu Criador, e reze. A prece é uma força que a ciência reconhece, tanto quanto a nossa fé. A prece é a ajuda do fraco, a espada que afasta os demônios e o contato vivo com o nosso Pai Celestial. Eu sou simplesmente um cego, um simples portador da palavra sagrada, mas por centenas de vezes, senti o efeito benfazejo da prece e vi em outras pessoas o efeito do seu poder misterioso. Reze, então, com toda a sua alma e o bálsamo curador escorrerá sobre as suas feridas. Você recuperará a fé, armar-se-á de humildade e paciência, não tentará entender tudo e passará a ter fé de que a divina bondade e justiça alcançarão também a você. A profunda fé e o fervoroso amor que soavam na voz do pastor sensibilizaram profundamente a doente e emocionada alma de Dagmara. Ela sentiu, de repente, uma incontrolável necessidade de fé, de esperança na ajuda dos céus. Caiu em prantos nos braços do pastor e balbuciou com voz entrecortada: ó, titio! Se eu pudesse rezar. Talvez pela forte emoção por que passou, somada à gravidez, ou por causa das forças ocultas, a partir daquele dia, a saúde de Dagmara começou a piorar rapidamente. Ela começou a ficar cada vez mais pálida, magra e passou a ser acometida de fraqueza incompreensível e desmaios repentinos. A sua fraqueza chegou finalmente a tal ponto que, por vezes, parecia estar em estado letárgico. O pastor, extremamente preocupado, mandou chamar o médico da cidade vizinha, mas logo convenceu-se de que aquele nada entendia do estado da paciente. Então, seguindo o conselho da esposa, Heiger enviou uma carta. Na carta descrevia o estado estranho e perigoso de Dagmar e pedia-lhe enviar algum especialista naquele tipo de doença. Quando a senhora Rambach recebeu a carta, Lothar estava justamente visitando-a. Com a sua costumeira prontidão, Dina deixou-o ler a carta e pediu para indicar algum de seus colegas para ir ao pastorado. Ao saber da doença de Dagmara, o médico empalideceu e o antigo amor despertou nele com novo ímpeto. Ele sentiu-se profundamente solidário com a infeliz jovem que morria, abandonada por quem devia protegê-la e ajudá-la. Heiger despediu-se apressadamente de Dina e dirigiu-se direto para o palácio, onde teve uma curta audiência com o duque. Voltando para casa, colocou rapidamente as suas coisas numa pequena mala e pegou o primeiro trem para o pastorado paterno. Com alegria, mas um tremor interior, Lothar, na noite do mesmo dia bateu à porta da casa paterna. A velha Brigitte não o reconheceu e lhe perguntou o que desejava. O médico nada respondeu e, passando por ela, dirigiu-se diretamente ao gabinete do pastor e abriu silenciosamente a porta. A visão do velho grisalho e encurvado, sentado triste e pensativo à mesa de trabalho, emocionou-o profundamente. Quando o pastor voltou-se e levantou, reconhecendo-o, ele balbuciou: Pai, perdoe-me. Em seguida, caiu de joelhos e estendeu as mãos ao velho. E ficaram por muito tempo abraçados em silêncio. Depois, o pastor chamou a esposa, que quase morreu de felicidade ao ver o exilado que retornava. Após os primeiros cumprimentos, os três sentaram-se no divã e, enquanto os dois velhos olhavam o filho com orgulho e amor, ele contou-lhes, em poucas palavras, a sua vida, o noivado com Dagmara, o acontecimento fatal que os separou e o sentimento de solidariedade e piedade que o motivaram a realizar o que ele queria havia muito tempo, fazer as pazes com eles. Depois, a mãe levou-a ao quarto da paciente, que continuava deitada, num estado de ausência letárgica. E quando Heiger debruçou-se sobre ela e pegou na sua mão, o seu olhar ardente e amoroso pareceu reanimar Dagmara.
A paciente estremeceu, abriu os olhos e uma expressão de agradável surpresa passou por seu pálido rosto. Você veio, Lothar? Balbuciou ela. Sim, Dagmara. Vim para cuidar de você e espero curá-la. Quero que tudo o que nos separou seja esquecido. Eu estou sob este teto como seu irmão. Capítulo 15. Cansado, e com os nervos à flor da pele, após as aventuras parisienses, numa certa manhã, Desidério voltou à vila. A repentina fraqueza que passou a sentir nos últimos tempos e que atribuía às inúmeras farras, apressou a sua volta para casa. Mas, ao chegar, lá ficou surpreso e extremamente irritado pela ausência de Dagmara, que viajara, sem dizer para onde e sem deixar qualquer recado. Como a criadagem não podia dar-lhe nenhuma pista, o barão foi imediatamente para a cidade à procura de informações e soube, casualmente, que o Dr. Reguer também desaparecera e ninguém sabia do seu paradeiro. Aquilo o deixou furioso. Sua mulher não somente ousou abandonar a sua casa, mas aparentemente, fugiu com um amante. Conhecedor de toda a crônica escandalosa da cidade, ele sabia da ligação da senhora Rambash com o belo doutor, e imaginou que Dina, traída como ele, poderia ter, por ciúme, seguido a trilha do seu amante e da amiga traidora. Dina Rambash não estava em casa, mas como o mordomo informou que voltaria logo, Valenrol disse que esperaria e dirigiu-se para o pequeno boudoir decorado com cetim laranja, lugar preferido da anfitriã. Ardendo de impaciência e raiva disfarçada, o barão olhou o álbum de fotografias, os livros, e depois, começou a andar pelo quarto. Passando pela escrivaninha e, ao parar para examinar o novo retrato de Dina, percebeu a ponta de uma carta que saía da gaveta e onde aparecia o nome de Dagmara. Não resistindo à curiosidade, pegou a carta enfiada negligentemente no envelope, e a sua atenção foi chamada pela assinatura, Lothar Reguer. Esquecendo a lisura, que proíbe ler cartas de terceiros, e, tomado somente pelo desejo de saber algo sobre Dagmara, Desidério abriu. A carta leu as seguintes linhas: Querida Dina, não posso ainda estabelecer a data do meu retorno. Como já lhe informei, o Duque concedeu-me neste caso liberdade total e não vou deixar Dagmara até tudo terminar. Não fosse por ela, eu estaria completamente feliz aqui. A alegria dos meus pais de ter o filho perto de si e a vida calma neste ambiente aconchegante e familiar estão me fazendo muito bem. Somente o estado de saúde da minha querida amiga de infância é que envenena o bem-estar geral. Alguns dias atrás, a pobrezinha deu à luz um menino, uma criança muito fraca, para a qual tivemos de contratar uma ama de leite. Mas, o estado delicado da paciente não é, de forma nenhuma, consequência do parto. É uma fraqueza estranha, como se a sua força vital se esvaísse de forma invisível, e todas as formas científicas de estancar esta vazão foram infrutíferas. Dagmar está apagando como uma lamparina sem óleo, como uma flor sem água, e a catástrofe final acontecerá provavelmente dentro de alguns dias. É difícil descrever tudo o que passei e sofri junto ao leito de morte da minha querida noiva, que o destino fatal arrancou de mim e jogou nas mãos grosseiras que a mataram. Dina, minhas palavras não devem provocar ciúmes em você. Primeiramente, não seria digno ter ciúmes de uma mulher tão profundamente infeliz. Em segundo lugar, o meu sentimento por ela nada tem a ver com o que nos une. Eu a amo como mulher, com um sentimento terreno, já o meu amor por Dagmar é por uma criatura espiritual. Junto com ela, vou sepultar todas as minhas melhores aspirações e as mais queridas lembranças. Tenho mais um pedido. Eu lhe informarei por telegrama quando Dagmar falecer, e depois disso, mas somente depois disso, tome medidas para informar o barão e, principalmente, a sua querida mamãe sobre o feliz acontecimento que os livra desta carga inútil. Não gostaria que ele aparecesse antes e estragasse os seus últimos momentos, pois sei que a própria Dagmara não deseja ver o seu incomparável marido. Aqui ela está cercada de amor, cuidamos dela como membro da nossa família e queremos nós mesmos fechar os seus olhos. Mordendo o lábio inferior, Desidério empalideceu e interrompeu a leitura. Uma nuvem negra cobriu a sua visão. Então, Dagmara não fugiu com o amante. Que estupidez supor algo parecido da parte dela. Ela foi esconder-se para morrer longe dele por falta de energia vital, pois Desidério colocou-a nessa dependência. E enquanto ele girava no redemoinho de farras e depravações, nascia o seu filho, parte do seu ser e portador do seu nome. E esse pequenino tem sobre ele direitos sagrados. Mãos estranhas receberam e abençoaram a criança, pessoas estranhas substituíram o pai junto ao leito da mãe doente. Enquanto isso, ele corria atrás de aventuras e festejava com as amantes. Agarrando o envelope, Desidério anotou o nome da estação e da aldeia onde morava o pastor.
Em seguida, enfiou a carta de volta na gaveta e saiu, dizendo ao mordomo que não podia mais esperar. 2 horas mais tarde, ele já chegava à estação de trem, vindo diretamente do gabinete do seu chefe, que lhe concedeu uma licença de 2 semanas. No pastorado o dia passou muito agitado. Desde a manhã, o estado de Dagmara piorou repentinamente. Ela sofreu ataques de sufocação, o pulso e a respiração estavam praticamente imperceptíveis e somente os calafrios que agitavam o corpo indicavam que a vida ainda não a abandonara. Lothar, pálido e abatido, não saía de perto da cabeceira da cama. A criança foi retirada do quarto e colocada junto com a ama de leite no andar de baixo. O pastor e esposa não paravam de chorar e rezar no quarto da paciente. Perto da hora do almoço, Dagmara ficou muito agitada, abriu os olhos e balbuciou fracamente: "Ele está vindo para cá. Não quero vê-lo. Ele não me deixará morrer." Sem compreender o sentido dessas palavras, Lothar atribuiu-as a um delírio e administrou a Dagmara um calmante, fazendo-a cair novamente no esquecimento. Mas, às 6 horas da tarde, ela agitou-se novamente. O pulso disparou, os olhos abriram-se e o olhar dirigido para o vazio parecia ver algo repugnante, pois ela tentava repelir algo invisível com as mãos e repetia tristemente: "Não quero que ele venha. Ele não me deixará morrer, e isto, sem dúvida, é o fim. Ela não passará desta noite", disse baixinho Lothar ao pai. "Neste caso, vou administrar-lhe a extrema-unção. A sua pobre e confusa alma, mais do que nunca, precisa de forças para a grande viagem." Um sorriso amargo passou pelo rosto do médico. "Tenho minhas dúvidas sobre a onipotência dos céus. Aliás, nesta hora, duvido também da minha ciência. Talvez Dettingen pudesse ajudar com uma de suas poções mágicas. Lá, onde os céus e a ciência foram derrotados, é possível que triunfe o inferno." O pastor balançou a cabeça. "É melhor admitir que a ciência, pela qual você trocou Deus, é cega e limitada", disse o pastor, num tom solene. "Não negue o poder do Senhor e não embarace com pensamentos impuros o sacramento que irá acontecer, a última graça, a última ajuda que o Pai Celestial concede à sua criatura que vai para a eternidade." Lothar baixou a cabeça em silêncio e sentou-se novamente perto do leito. 1/4 de hora depois, estava tudo pronto para a extrema-unção. O velho pastor, cheio de fé, levantou com devoção o cálice sobre a cabeça de Dagmara. "Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso misericordioso Salvador, entrego em tuas mãos a alma da paciente que se prepara para receber a comunhão com o teu sangue e corpo. Tem piedade dos seus sofrimentos, não a julgues por seus pecados, e que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Seus caminhos são insondáveis. Ele poderá prolongar-lhe a vida ou chamá-la para si, conduze-a, Senhor, namorada da paz eterna." A voz clara e humilde do ancião pareceu reanimar Dagmara. A esposa do pastor levantou-a, ela abriu os olhos e olhou com uma indescritível expressão para dentro do cálice que o pastor levava aos seus lábios. Mas, logo, entrou novamente em coma e somente a fraca respiração indicava que ainda vivia. A noite se arrastava pesadamente. Na casa ninguém dormia e a tensão geral era tão grande que ninguém prestou atenção ao barulho da carruagem parando diante da casa. Nesse instante, Dagmara começou a balbuciar algo, e Lothar só entendeu as seguintes palavras: "É ele. Não o deixem entrar." A senhora Reger desceu por instantes para ver como estava a criança, quando, de repente, Brigitte abriu a porta e chamou-a, dizendo que chegou um senhor procurando por ela. A esposa do pastor, surpresa, saiu para o saguão e encontrou um homem alto, luxuosamente vestido, que a cumprimentou cordialmente. Quando o desconhecido se apresentou, ela recuou com um gesto involuntário de horror e murmurou: "Oh! Então é o Sr. Valenro? Em pessoa, minha senhora. Vim visitar a minha esposa e agradecer-lhes por todos os cuidados que lhe prestaram", disse, enrubescendo, Desidério. "Como está Dagmara? Posso vê-la?" "Ela está muito mal, Sr. Barão. Meu marido acabou de administrar-lhe a extrema-unção. Tenha a bondade de aguardar um pouco, vou avisar o meu filho, que está cuidando da baronesa." "Enquanto isso, o senhor não gostaria de entrar aqui e ver o seu filho? Já faz uma semana que ele aguarda o beijo e a bênção do pai." Desidério seguiu atrás da anfitriã e entrou num pequeno quarto, fracamente iluminado por uma lâmpada com abajur azul. Lá havia um berço, simples e antigo, no qual um dia dormiram os filhos do pastor. A ama de leite levantou a criança e entregou-a ao barão. Uma estranha sensação tomou conta de Desidério,
quando pegou nos braços o pequeno embrulho de panos, que era o seu filho. O coração bateu tristemente, quando ele beijou a pequenina testa e a face da criança. Naquele momento Lothar entrou no quarto. Valenrod e o médico mediram-se com um olhar hostil e trocaram frios cumprimentos. No espírito do jovem Rhaegar, fervia um indescritível ódio ao insensível esbanjador da vida, que lhe roubou a mulher amada e aniquilou-a sem piedade. Peço-lhe que me acompanhe, senhor barão, disse finalmente Lothar, com grande esforço, mas devo avisá-lo de que a baronesa está morrendo e, provavelmente, viverá somente mais algumas horas. A ciência não consegue salvá-la. Alguns minutos depois, o barão debruçou-se sobre Dagmar e estremeceu de horror diante da terrível mudança que ocorrerá na aparência de sua jovem esposa. Agora ela era somente a sombra da antiga Dagmara. Mortalmente pálida, os olhos afundados nas órbitas, jazia como morta, mas quando Desidério pegou na sua mão, ela suspirou fracamente. E agora, doutor, peço-lhe que me deixe a sós com a minha esposa. Eu mesmo vou cuidar dela, disse Valenrod, num tom respeitoso, dirigindo-se a Rhaegar, que ficou taciturno. A baronesa precisa de repouso absoluto. Eu sei. Não me diga que o senhor acha que pretendo fazer aqui uma cena à minha esposa, por ter abandonado de forma tão impensada a própria casa? Esta não seria a hora apropriada para isto, e um sorriso sarcástico passou pelos lábios do barão. Ou teme simplesmente deixar-me a sós com ela? Isto seria um erro. Não acabou de dizer que ela está morrendo e que a ciência não pode ajudar? Consequentemente, a sua missão acabou e eu assumo os meus direitos legais. Quero ficar a sós com a minha esposa, não importa qual seja o resultado final desta noite. Sem responder palavra, Lothar saiu do quarto. Descendo a escada, encontrou o pastor, que subia. Vamos, pai. Lá em cima nós seremos demais. O assassino que acabou de chegar invocou os seus direitos de marido e mandou-me sair do quarto da moribunda, como se eu fosse um estranho. O velho olhou com tristeza e preocupação o rosto abatido e desfigurado do filho. Venha para o meu gabinete. Lá você me conta o que aconteceu.